Silvana congelou quando a folha de papel caiu da mesa de Mogno. Papel timbrado, fonte pequena. O nome do pequeno Rafael de 11 meses no topo, seguido de palavras que ela conhecia bem demais. Atraso severo, comprometimento irreversível, internação recomendada. Rafael sorria para ela toda manhã. Empilhava blocos coloridos com precisão perfeita. Estendia os bracinhos quando a via no corredor. Nada daquilo batia. Silvana tinha trabalhado 3 anos num centro de reabilitação infantil antes de precisar virar faxineira. Conhecia aqueles laudos. Conhecia também o que eles não diziam quando eram falsos. Pegou o celular com dedos tremendo, digitou o nome do médico no site do CRM. Registro cassado desde 2019 por falsificação de laudos. Do corredor, ouviu a voz da senhora. Vanessa ao telefone. Calma, quase entediada, falando sobre tutela, sobre transferência de patrimônio, sobre como o processo ficaria mais simples com o diagnóstico documentado. Silvana olhou para o papel na mão. Depois para Rafael no cercadinho, montando torre de 4 blocos sem derrubar nenhum. E percebeu. Aquele laudo não era diagnóstico. Era sentença. Silvana passou o pano úmido pela superfície de Mogno da escrivaninha, pela 3ª vez naquela manhã. O escritório do Sr. Antônio cheirava a couro e café frio, um aroma que ela já conhecia de cor, depois de 8 meses limpando aquela mansão. Eram quase 10 horas e o sol de Brasília entrava pelas persianas, cortando o ambiente em faixas de luz e sombra. Ela recolhia as roupas espalhadas pelo chão, a gravata jogada na poltrona, o paletó amassado pendurado no encosto da cadeira. O Sr. Antônio era organizado nos negócios, mas desleixado em casa. E Silvana já tinha aprendido a juntar os pedaços da vida dele toda manhã. Foi quando o papel caiu. Um som quase inaudível. O farfalhar de uma folha deslizando da pilha de documentos na mesa e pousando no tapete persa aos seus pés. Silvana se abaixou, pegou o papel com cuidado, aquele cuidado que gente pobre aprende a ter com as coisas de gente rica. Era papel timbrado, fonte pequena, tudo muito oficial. Ela ia recolocar na mesa sem nem olhar, mas o nome no topo a fez parar. Rafael Augusto Mendes Costa. O bebê. O pequeno Rafael de 11 meses que toda manhã esticava os bracinhos para ela quando ela passava pelo corredor. Silvana não deveria ter lido. Sabia disso. Mas os olhos já estavam correndo pelas linhas antes que o bom senso pudesse impedir. Atraso severo no desenvolvimento neuropsicomotor. Comprometimento cognitivo irreversível. Ausência de resposta a estímulos básicos. Recomenda-se avaliação para possível internação em instituição especializada. As palavras nadavam na página. Algumas ela não entendia completamente, mas entendia o suficiente. Tinha trabalhado 3 anos num centro de reabilitação infantil antes de precisar virar faxineira. Conhecia aqueles laudos, conhecia o peso deles, a tristeza que carregavam, o futuro que selavam. Mas conhecia também o que eles não diziam quando eram falsos. E havia algo errado ali. Rafael não tinha atraso severo de nada. Pela manhã, quando ela chegava às 7, ele estava sempre no cercadinho da sala, empilhando blocos coloridos com uma concentração que beirava o cômico para um bebê tão pequeno. Ele ria quando ela fazia careta, estendia a mãozinha quando queria que ela pegasse algo. Balbuciava sílabas que começavam a parecer palavras. Mamã, papá, água. Nada daquilo combinava com o retrato pintado no laudo. Silvana virou a folha, procurando a assinatura. Dr. Fábio Mendes Carvalho. CRM. Ela apertou os olhos, tentando ler o número. Tinha um CRM ali, sim, mas algo não batia. Ela pegou o celular do bolso do avental, aquele aparelho velho com a tela rachada, que ela vinha empurrando com a barriga há 2 anos. Trancou a porta do escritório por dentro, o coração batendo mais rápido agora, e digitou o nome do médico no site do Conselho Regional de Medicina. Os dedos tremiam sobre a tela. A internet da mansão era rápida, e a resposta veio em segundos.
Registro cassado em 2019 por conduta antiética e falsificação de laudos médicos. O ar saiu dos pulmões dela de uma vez. Silvana sentou na cadeira do Sr. Antônio sem pensar, as pernas bambas. Falsificação de laudos. Aquele papel que ela segurava na mão não valia nada. Não era um diagnóstico. Era uma mentira impressa em papel bonito. Mas por quê? Quem faria uma coisa dessas com uma criança inocente? Foi quando ouviu a voz vindo do corredor. A voz da senhora Vanessa. Calma, tranquila, quase entediada. Silvana se levantou devagar, pôs o ouvido junto à porta. Vanessa estava no telefone, a voz ficando mais nítida conforme ela se aproximava do escritório. Não, querido, tá tudo certo. O advogado disse que com o laudo eu consigo a tutela sem problemas. E com a tutela, eu administro todo o patrimônio do Rafael até ele fazer 18 anos. Uma pausa. O som de saltos altos no piso de mármore. 17 anos. Dá para fazer muita coisa em 17 anos, não dá? Uma risada baixa, íntima. Silvana sentiu o estômago revirar. O Antônio não vai desconfiar de nada. Ele tá tão afundado em culpa por causa da Amanda que acredita em qualquer coisa que eu falo sobre o filho. É quase triste. Outra pausa. Claro que eu não vou machucar a criança. Que absurdo. Vou colocar ele numa clínica boa bem longe, onde ele vai ter todo o cuidado do mundo. Só que longe daqui. Longe do pai. E com a herança sob minha administração. Silvana cobriu a boca com a mão para abafar o som da própria respiração. O sangue martelava nas têmporas. Ela olhou para o laudo na outra mão, as letras agora parecendo ganhar um peso sinistro. Aquilo não era um diagnóstico. Era um plano. Um plano para roubar a vida de um bebê inocente e a fortuna que vinha junto com ela. Os passos de Vanessa se afastaram. Silvana esperou até o silêncio voltar. Depois destravou a porta com dedos trêmulos. Recolocou o papel exatamente onde tinha encontrado, no mesmo ângulo, com a mesma dobra discreta no canto superior direito. Saiu do escritório carregando as roupas sujas como se nada tivesse acontecido, mas por dentro estava em chamas. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Ela era a faxineira. Vanessa era a esposa. E Antônio estava cego demais de dor para ver o que acontecia debaixo do próprio teto. Silvana tinha vindo do interior da Bahia aos 19 anos, com uma mala de roupas usadas e um sonho de estudar enfermagem. Tinha conseguido emprego no centro de reabilitação. Tinha adorado trabalhar com as crianças. Tinha aprendido mais naqueles 3 anos do que em toda a escola. Mas aí a mãe adoeceu. Precisou de remédio caro. E o salário de auxiliar de reabilitação não cobria. Silvana teve que largar tudo e aceitar trabalhos que pagassem melhor. Virou faxineira de mansões em Brasília. Perdia quase 3 horas por dia no ônibus. Acordava às 5 da manhã. Voltava para casa às 8 da noite. Mas pagava o tratamento da mãe. E isso era o que importava. Agora, parada na lavanderia da mansão dos Costa, com as roupas do Sr. Antônio na mão e o peso de um segredo terrível no peito, Silvana se perguntou se tinha algum direito de se meter nisso. Não era problema dela. Não era filho dela. Se ela abrisse a boca, podia perder o emprego. Podia perder a referência. Podia acabar na lista negra das agências de emprego de Brasília. Gente rica tem memória longa e braço comprido. Mas aí ela lembrou do sorriso do Rafael. Daquele jeito que ele olhava para ela toda manhã, os olhinhos castanhos brilhando, a boquinha se abrindo num sorriso banguela. Lembrou de todas as crianças que ela tinha visto no centro de reabilitação, crianças que realmente precisavam de cuidado especializado, de amor, de paciência infinita. E lembrou que Rafael não era uma daquelas crianças. Rafael era saudável. E alguém queria roubar isso dele. Silvana tirou o celular de novo. Abriu a câmera. Voltou ao escritório com uma desculpa qualquer na ponta da língua caso alguém perguntasse, mas não havia ninguém ali. Fotografou o laudo. Depois fotografou a tela do celular mostrando o registro cassado do Dr. Fábio Mendes Carvalho. Salvou tudo numa pasta oculta, daquelas que precisam de senha para abrir.
Guardou o celular no fundo do bolso do avental. Precisava de mais. Precisava entender o plano inteiro antes de agir. Porque acusar gente rica sem prova concreta era o mesmo que assinar a própria sentença de miséria. Naquela noite, deitada no seu quartinho alugado em Ceilândia, num prédio de 3 andares sem elevador e com infiltração na parede, Silvana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto rachado, escutando o som dos vizinhos discutindo na casa ao lado, e pensou em tudo que podia dar errado. Se ela falasse e o Sr. Antônio não acreditasse, seria demitida na hora. Se Vanessa descobrisse que ela sabia, podia inventar alguma coisa para incriminá-la. Roubo, sei lá. Gente rica sempre dava um jeito. Mas se ela não fizesse nada, Rafael seria internado. Uma criança perfeitamente saudável seria dopada com remédios desnecessários, trancada numa clínica, longe do pai, só porque uma mulher gananciosa queria colocar as mãos numa fortuna que não era dela. Silvana tinha visto isso antes. No centro de reabilitação, tinha conhecido um menino de 7 anos que tinha sido internado por pressão da madrasta. O pai viajava muito a trabalho, não prestava atenção. A madrasta convenceu todo mundo que o menino era violento, perigoso. Mentira. O menino era só tímido, quieto, diferente. Mas ficou 2 anos internado antes que uma assistente social descobrisse a verdade. Quando saiu, já não era mais o mesmo. Tinha perdido a infância. Tinha perdido a capacidade de confiar nas pessoas. Silvana não ia deixar isso acontecer com Rafael. Na manhã seguinte, ela chegou na mansão às 7 em ponto, como sempre. A senhora Vanessa ainda estava dormindo. O senhor Antônio tinha saído cedo para uma reunião em Goiânia. Rafael estava no cercadinho, assistindo desenho animado na televisão enorme da sala. Quando viu Silvana, bateu palminhas e gritou algo que soava como o nome dela, Cizi. Era o mais perto que ele conseguia chegar de Silvana. "Bom dia, meu amor", Silvana disse, pegando ele no colo. Rafael cheirava a talco e leite morno. Ele enfiou a mãozinha no rosto dela, puxando o nariz como sempre fazia. Silvana riu apesar do nó na garganta. Como alguém podia olhar para essa criança e ver um problema? Como alguém podia planejar jogar essa vida fora, só por dinheiro? Pelos 3 dias seguintes, Silvana observou tudo. Vanessa mal tocava em Rafael. Quando o bebê chorava, ela chamava a babá, a dona Marta, uma senhora de 60 anos que vinha 3 vezes por semana. Quando Rafael estendia os bracinhos para Vanessa, ela fingia não ver. Continuava mexendo no celular, checando as unhas perfeitas, ajeitando o cabelo loiro que custava R$ 3.000 para manter. Mas quando Antônio chegava em casa, tudo mudava. Vanessa pegava Rafael no colo, fingia carinho, passava a mão na cabecinha dele com aquele jeito estudado de quem ensaiou o gesto na frente do espelho. "Amor, hoje ele ficou muito quieto", Vanessa dizia, a voz carregada de preocupação falsa. "Será que tá tudo bem?" "Eu fico preocupada." Antônio, exausto de reuniões e obras atrasadas, de processos judiciais e planilhas que não fechavam, mal erguia os olhos do prato. "Tá bem, Van. Criança é assim mesmo. Um dia fica agitado, outro dia fica quieto. Mas eu li na internet que pode ser sinal de alguma coisa", Vanessa insistia, ajeitando Rafael no colo como se ele fosse um acessório. "Acho que a gente devia consultar outro especialista, só para ter certeza. Sabe como é, depois da Amanda?" Ela deixava a frase morrer no ar, sabendo que a menção à primeira esposa era como enfiar o dedo numa ferida aberta. Antônio fechava os olhos, respirava fundo. "Se você acha necessário, marca uma consulta." E Silvana, limpando a mesa depois do jantar, via Vanessa sorrir. Um sorriso pequeno, rápido, que desaparecia antes que Antônio pudesse ver. Era a mesma tática toda noite. Plantar dúvidas. Aos poucos. Como quem rega uma semente até ela virar árvore. Até Antônio estar tão convencido de que havia algo errado com Rafael, que aceitaria qualquer diagnóstico, qualquer solução, qualquer coisa que Vanessa apresentasse como salvação. Na quinta-feira à tarde, Silvana estava limpando a varanda quando ouviu a voz de Vanessa vindo do jardim. Ela estava de costas,
fumando um cigarro, coisa que nunca fazia perto de Antônio. Silvana se abaixou atrás do vaso de palmeira, o coração disparado. Vanessa estava ao telefone. O advogado disse que tá tudo certo, meu bem. Com o laudo eu consigo a tutela legal. E com a tutela, eu administro todo o patrimônio do menino até ele fazer 18. Pausa. Silvana prendeu a respiração. 17 anos, querido. 17 anos. A gente consegue fazer tanta coisa nesse tempo. Investir direito, crescer o capital. E quando ele completar 18, bem, a gente já vai ter construído o nosso próprio império. Outra pausa. Vanessa deu uma tragada longa, soltou a fumaça devagar. Não, ele não vai desconfiar. O Antônio tá completamente cego. Ele se sente tão culpado pela morte da Amanda que mal olha pro filho direito. É triste, mas é conveniente pra gente. Silvana sentiu o sangue ferver nas veias. Quis pular dali e gritar, arrancar aquele celular da mão de Vanessa e jogar na piscina. Mas se controlou. Precisava ser esperta. Precisava de um plano. E o Rafael vai para uma clínica boa, longe daqui, onde ele vai receber tratamento adequado para o problema dele. Vanessa riu, uma risada baixa e cruel. Que problema? Não tem problema nenhum. Mas vai ter, depois de uns anos de remédio errado. Não vou matar a criança, que horror. Só vou deixar ela bem quietinha, bem distante, enquanto eu cuido do que interessa. Silvana saiu dali antes que Vanessa terminasse a ligação. Trancou-se no banheiro de serviço, sentou no vaso fechado e chorou. Chorou de raiva, de medo, de impotência. Depois lavou o rosto, se olhou no espelho. Os olhos estavam vermelhos, mas a determinação estava ali, dura como pedra. Ela não ia deixar aquilo acontecer. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, Silvana pegou o celular e procurou o número antigo que ainda estava salvo na agenda. Doutora Cecília, neuropediatra do centro de reabilitação onde Silvana tinha trabalhado. Uma mulher boa, séria, que tinha ensinado Silvana a reconhecer os sinais verdadeiros de comprometimento neurológico. O telefone tocou 4 vezes antes que uma voz sonolenta a atendesse. Alô? Doutora Cecília? É a Silvana. Desculpa ligar tarde assim. Silvana? Meu Deus, menina, faz quanto tempo? Tudo bem com você? Não tá não, doutora, eu preciso de ajuda. É sério. A voz da médica ficou imediatamente alerta. O que aconteceu? Silvana contou tudo. O laudo falso, o médico com registro cassado, a conversa que ouviu, os planos de Vanessa. Mandou as fotos por WhatsApp enquanto falava. Do outro lado da linha, doutora Cecília ficou em silêncio por 10 segundos que pareceram eternos. Silvana, ela disse finalmente a voz grave. Isso é gravíssimo. Se o que você tá dizendo for verdade, essa mulher tá tentando cometer uma fraude monstruosa. Interditar uma criança saudável para roubar a herança dela. Eu sei, doutora, mas eu sou só a faxineira. Quem vai acreditar em mim? Eu vou te dizer quem vai acreditar. Um juiz, o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Mas primeiro eu preciso de prova técnica. Traz o Rafael aqui, sem a madrasta saber. Eu faço uma avaliação completa, emito um laudo verdadeiro, assinado e carimbado com o meu CRM ativo. Aí você mostra pro pai. E se ele não acreditar mesmo assim, a gente aciona as autoridades. E se eu perder meu emprego? Doutora, eu preciso desse dinheiro. Minha mãe tá doente. Silvana, se você não fizer nada, essa criança vai ter a vida destruída. Você consegue viver com isso? Silêncio. Silvana já sabia a resposta. Não conseguia. Não conseguiria olhar para o próprio reflexo no espelho, sabendo que tinha deixado Rafael ser enterrado vivo numa clínica, só porque teve medo de perder um emprego. Tá bom, doutora. Eu levo ele. Ótimo. Vem amanhã de manhã. E Silvana? Você tá fazendo a coisa certa. Silvana desligou o telefone e ficou sentada no escuro do quartinho por mais 1 hora, pensando em tudo que podia dar errado, mas também pensando em tudo que ia dar certo se ela conseguisse.
Rafael livre. Rafael saudável. Rafael com o pai. Valeria o risco. Na sexta-feira de manhã, Vanessa saiu cedo. Spa-day com as amigas, anunciou jogando a bolsa Prada no ombro. Ia fazer massagem, cabelo, unhas, tratamento facial. Voltaria só de noite. Antônio tinha viajado na noite anterior para Goiânia, reunião com investidores de uma obra atrasada. Dona Marta, a babá, tinha pedido folga para ir num casamento da sobrinha. Silvana estava sozinha com Rafael. Ela pegou o bebê do berço às 9 da manhã. Trocou a fralda, deu uma madeira, colocou a roupinha azul que a avó dele tinha mandado de presente. Rafael estava feliz, brincalhão, sem saber que aquele dia ia mudar o destino dele. Silvana colocou ele no carrinho, pegou a bolsa com os documentos do bebê que ela tinha achado no arquivo do escritório e saiu. Chamou um Uber. O motorista era um senhor de uns 50 anos que fez conversa o caminho todo, mas Silvana mal conseguia prestar atenção. O coração batia rápido demais. E se alguém descobrisse? E se Vanessa voltasse mais cedo? E se o senhor Antônio ligasse e percebesse que Rafael não estava em casa? Ela apertou o bebê no colo, sentindo o cheiro de talco e leite que já conhecia tão bem. Não tinha volta. Ela tinha que ir até o fim. O centro de reabilitação ficava na Asa Norte, num prédio antigo de 3 andares com rampa de acesso e grades coloridas nas janelas. Cheirava a desinfetante misturado com tinta fresca. Silvana conhecia cada canto daquele lugar. Tinha passado os melhores anos da vida ali, cuidando de crianças que precisavam de tudo que ela podia dar. Doutora Cecília estava esperando na recepção. Uma mulher alta, de cabelos grisalhos presos num coque, óculos de armação grossa e um sorriso gentil que acalmava até os pais mais desesperados. Quando viu Silvana com Rafael no colo, abriu os braços. "Deixa eu ver esse príncipe." Silvana passou o bebê para ela. Rafael olhou para a médica com curiosidade, sem medo, e enfiou o dedinho na boca. Doutora Cecília riu. "Oi, Rafael, você é bonito, sabia?" Olhou para Silvana. "Vamos para o consultório. Isso vai demorar umas 2 horas." 2 horas? Eu preciso fazer um exame completo. Avaliação motora, cognitiva, sensorial, reflexos, tônus muscular, tudo. Se eu vou assinar um laudo que pode acabar numa vara de família, precisa ser perfeito. Silvana concordou. Sentou na cadeira da recepção, enquanto doutora Cecília levava Rafael para o consultório. As 2 horas mais longas da vida dela. Cada minuto parecia ter 60 horas. Ela checou o celular a cada 30 segundos. Nenhuma ligação de Vanessa. Nenhuma mensagem do Sr. Antônio. Ainda estava segura. Quando doutora Cecília finalmente saiu do consultório, eram quase 12:30. Ela tinha Rafael no colo. E o bebê estava mamando uma mamadeira, tranquilo como sempre. A médica sentou ao lado de Silvana e tirou os óculos, esfregando o rosto com cansaço. "Silvana", ela disse a voz séria, "esse bebê é completamente saudável." Silvana sentiu as lágrimas queimarem os olhos. "Tem certeza?" "Absoluta. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade. Coordenação motora excelente. Resposta a estímulos visuais e auditivos perfeita. Interação social acima da média. Eu testei tudo. Reflexos, tônus, equilíbrio, linguagem receptiva. Não tem nenhum sinal, nenhum indicador de comprometimento neurológico. Nada. Esse menino tá mais saudável que muito adulto por aí." "Então o laudo é falso." "Completamente. E criminosamente falso. Eu vou emitir um parecer técnico completo, Silvana. Vou detalhar cada teste que eu fiz, cada resultado, cada observação. Vai ser um documento à prova de questionamento. Você mostra isso para o pai do Rafael. E se ele não acreditar, se ele hesitar por um segundo que seja, você me liga que eu falo pessoalmente com ele. E se ainda assim ele não aceitar, a gente vai direto para o Ministério Público." Silvana pegou as mãos da médica e apertou. "Obrigada, doutora. Muito obrigada." "Não me agradeça ainda, menina. A parte difícil vem agora. Você vai ter que enfrentar gente poderosa.
Gente que não gosta de perder. Eu sei. Mas você não tá sozinha. Entendeu? Eu tô do seu lado, e a verdade tá do seu lado. Isso conta muito. Silvana pegou o laudo novo, um documento de 6 páginas carimbado e assinado, e guardou na bolsa como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Por que era? Era a vida de Rafael impressa em papel. Era a verdade contra a mentira. Era a chance de fazer a coisa certa mesmo quando era a coisa mais difícil. Voltou para a mansão com Rafael às 4 da tarde. Ninguém tinha ligado. Ninguém tinha percebido nada. Vanessa chegou às 7 da noite, de unhas feitas e cabelo impecável, cheirando a perfume francês que custava mais que o salário mensal de Silvana. Nem perguntou como Rafael tinha passado o dia. Pegou uma taça de vinho branco da geladeira e foi para o quarto assistir televisão. Antônio chegou às 9, direto de Goiânia, de terno amarrotado e pasta cheia de papéis. Jantou rápido, alguma coisa que a cozinheira tinha deixado pronta, tomou banho, foi para o quarto. Silvana esperou até às 10. Sabia que precisava fazer aquilo logo. Cada dia que passava era um dia a mais que Vanessa tinha para executar o plano dela. Bateu na porta do quarto. Antônio abriu de roupão, os olhos vermelhos de cansaço. Tinha a barba por fazer e o cabelo molhado ainda pingando. Silvana? Aconteceu alguma coisa? O Rafael tá bem? Tá, senhor, mas eu preciso falar com o senhor. É importante. É sobre o Rafael. Ele franziu a testa, a preocupação tomando conta do rosto. Entra. Silvana entrou no quarto. Vanessa estava no banheiro, passando creme anti-idade no rosto, a porta entreaberta. Silvana abaixou a voz. Chegou perto de Antônio. Senhor Antônio, eu vi um laudo médico na sua mesa. Do Rafael. Dizendo que ele tem comprometimento neurológico sério. O rosto de Antônio ficou pálido na hora. Como você viu isso? Aquele documento é privado. Caiu da mesa enquanto eu estava limpando, senhor. Eu li sem querer. Desculpa. Mas, senhor, eu trabalhei 3 anos com criança especial antes de virar faxineira. Eu conheço comprometimento neurológico quando eu vejo, e o Rafael não tem nada disso. Silvana, com todo respeito, você não é médica. O Dr. Fábio é um especialista renomado. O Dr. Fábio teve o registro cassado em 2019, senhor. Por falsificação de laudos médicos. Eu verifiquei no site do Conselho Regional de Medicina. Antônio parou. Ficou olhando para Silvana como se ela tivesse falado em outra língua. O quê? Eu fiquei desconfiada do laudo, senhor. Porque eu vejo o Rafael todo dia. Ele empilha blocos. Ele responde quando a gente chama. Ele interage. Ele está desenvolvendo perfeitamente bem. Então eu resolvi verificar. E descobri que o médico que assinou aquele laudo não pode nem exercer medicina. Antônio sentou na cama devagar, passando a mão no rosto molhado. Isso não faz sentido. A Vanessa foi quem marcou a consulta. Ela disse que o Dr. Fábio era o melhor de Brasília. Senhor, eu não parei por aí. Hoje eu levei o Rafael numa médica de verdade. Uma neuropediatra que eu conheço do centro onde eu trabalhava. Ela examinou ele, fez todos os testes e emitiu um laudo. Silvana tirou o documento da bolsa. Estendeu para Antônio com a mão tremendo. Ele pegou, abriu, começou a ler. Os olhos dele foram se arregalando com cada linha. Silvana via a cor voltando para o rosto dele, depois sumindo de novo, numa onda de emoções que mal conseguia acompanhar. Isso aqui tá dizendo que o Rafael é completamente saudável, Antônio disse, a voz rouca. Tá, senhor. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade. Sem nenhum sinal de comprometimento. A doutora fez questão de detalhar cada teste. Antônio virou a página, lendo com atenção obsessiva. E essa médica, ela é confiável? Doutora Cecília é uma das neuropediatras mais respeitadas de Brasília, senhor. CRM ativo, especialização em desenvolvimento infantil, mais de 20 anos de experiência. Se o senhor quiser, ela disse que conversa com o senhor pessoalmente. Por que você está me contando isso, Silvana? A voz dele estava quebrando agora.
Por que você se deu a esse trabalho todo? Silvana respirou fundo. Agora vinha a parte mais difícil. Porque eu ouvi a dona Vanessa ao telefone, senhor. Ela estava falando sobre o laudo, sobre como ia conseguir a tutela do Rafael e sobre como ia administrar o patrimônio dele pelos próximos 17 anos. O silêncio que caiu no quarto era denso o suficiente para sufocar. Antônio ficou parado, o laudo na mão, os olhos fixos em Silvana. E então, a porta do banheiro se abriu. Vanessa saiu com o rosto coberto de creme branco, mas parou no meio do caminho quando viu Silvana ali. O que está acontecendo aqui? A voz dela era gelada. Antônio se levantou devagar, o laudo ainda na mão. Virou-se para a esposa. Explica isso, Vanessa. Ela olhou para o papel. Ficou branca debaixo do creme. De onde você tirou isso? A Silvana levou o Rafael num médico de verdade e descobriu que o laudo que você me mostrou é falso. A voz dele estava calma demais. Aquela calma perigosa que vem antes da tempestade. Isso é ridículo. Vanessa olhou para Silvana com ódio puro nos olhos. Você vai acreditar numa faxineira em vez de mim? Eu vou acreditar num CRM ativo em vez de um médico caçado por falsificação de documento. Antônio deu um passo em direção a Vanessa. Quanto você pagou para o Dr. Fábio para forjar esse laudo? Eu não paguei nada. Eu só queria o melhor para o Rafael. Mentira. A palavra saiu como uma bala. A Silvana te ouviu ao telefone, falando sobre tutela, sobre administrar a herança do meu filho. Vanessa riu, mas era uma risada nervosa, sem graça. Ela tá inventando. Tá tentando me sabotar porque tem ciúme da minha posição aqui. Eu gravei, Silvana disse baixinho. Não era verdade, mas precisava ser. Gravei a conversa. Posso mostrar pro senhor se quiser. Vanessa ficou muda. Antônio pegou o celular. Discou um número, os dedos firmes agora. Alô, Dr. Renato. Sou o Antônio. Preciso que você venha aqui na minha casa agora. É urgente. Urgentíssimo. Dr. Renato Carvalho era o advogado da família Costa havia 15 anos. Um homem sério, de óculos redondos e pasta de couro que parecia ter visto metade dos tribunais de Brasília. Ele chegou em 40 minutos, ainda de terno apesar da hora, e ouviu tudo o que Antônio tinha para dizer. Pediu para ver os dois laudos. Colocou eles lado a lado na mesa de jantar, analisando cada detalhe com a precisão de quem tinha passado a vida destrinchando documentos. Senhor Antônio, ele disse finalmente tirando os óculos. Esse laudo aqui, o do Dr. Fábio Mendes Carvalho, é falso. Não só porque o médico teve o registro cassado, mas porque a estrutura do documento não segue o padrão técnico exigido pelo CFM. Não tem número de protocolo, não tem data de emissão correta, e a assinatura digital está ausente. Qualquer juiz veria isso e jogaria fora. E o outro laudo? Antônio perguntou. Impecável. A doutora Cecília Ribeiro é conhecida no meio jurídico. Já foi perita em vários casos de vara de família. O laudo dela tem peso. E mais importante, o conteúdo bate com a realidade. Eu mesmo vi o Rafael hoje de manhã brincando na sala. Aquele menino não tem nada de errado. Dr. Renato virou-se para Vanessa, que estava sentada no sofá com os braços cruzados, a cara de creme já lavada, mas a palidez ainda lá. Senhora Vanessa, a senhora pagou pelo laudo falso? Ela não respondeu. Olhou para as unhas perfeitas como se fossem a coisa mais interessante do mundo. Porque se pagou, Dr. Renato continuou, a voz dura. Isso configura crime. Falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Estelionato, artigo 171. Tentativa de interdição indevida de menor, que pode render até 8 anos de cadeia. Sem contar que o senhor Antônio pode mover ação por danos morais, que vai esvaziar qualquer patrimônio que a senhora tenha. Vanessa explodiu. Levantou do sofá num pulo, o rosto vermelho, os olhos cheios de lágrimas que podiam ou não ser reais. Eu não fiz nada de errado. Eu só queria o melhor para o Rafael.
Ele precisa de cuidados especializados. Internando ele numa clínica sem necessidade? Dr. Renato jogou o laudo falso na mesa. Pegando a tutela dele para administrar uma herança de quase 20 milhões de reais? O número caiu no ar como uma bomba. Silvana nem sabia que era tanto. 20 milhões. Deus do céu. Vanessa tinha planejado roubar 20 milhões de um bebê inocente. Eu ia cuidar bem do dinheiro, Vanessa disse, a voz quebrando. Ia investir, ia fazer crescer. Rafael ia ter tudo quando completasse 18 anos. Depois que você tivesse desviado metade, Dr. Renato disse. Eu já vi esse golpe antes, senhora. Tutela fraudulenta, administração desviada, criança internada enquanto o dinheiro some. É um clássico. Antônio estava parado no meio da sala, e Silvana viu o momento exato em que ele entendeu tudo. A expressão no rosto dele mudou. Não era raiva. Era algo pior. Era decepção. Era nojo. Ele olhou para Vanessa como se ela fosse uma estranha. Sai da minha casa. A voz saiu baixa, mas tinha um peso que fez Vanessa recuar um passo. Amor, vamos conversar. Sai da minha casa! Dessa vez ele gritou, e Rafael começou a chorar no quarto. Agora! Vanessa hesitou. Olhou para Dr. Renato, que não disse nada. Olhou para Silvana e o ódio naquele olhar podia derreter aço. Depois pegou a bolsa e saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. O silêncio que ficou era pesado. Antônio sentou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Dr. Renato pôs a mão no ombro dele. Eu vou cuidar de tudo. Vou entrar com o pedido de divórcio amanhã mesmo. E vou acionar o Ministério Público para investigar a fraude. Ela não vai sair impune. Antônio apenas acenou com a cabeça, sem tirar as mãos do rosto. Silvana foi até o quarto. Pegou Rafael no colo, acalmou ele com sussurros e balanços suaves. Quando voltou para a sala, Antônio tinha erguido a cabeça e estava olhando para ela. Silvana, ele disse, a voz rouca. Você salvou meu filho. Ela não soube o que dizer. Apenas segurou Rafael mais apertado e sentiu as próprias lágrimas finalmente caírem. Os dias seguintes foram um turbilhão. Dr. Renato entrou com o processo de divórcio numa segunda-feira de manhã. Pediu separação imediata de corpos, anulação de qualquer direito à herança ou patrimônio conjugal e investigação criminal por falsidade ideológica e tentativa de estelionato. Vanessa contratou um advogado caro, um dos melhores de Brasília, mas não adiantou. As provas eram sólidas demais. O laudo falso, o médico cassado, o registro das ligações telefônicas que o Dr. Renato conseguiu por meio judicial. Tudo apontava para o mesmo lugar. Vanessa tinha arquitetado um plano criminoso para roubar a herança de uma criança. O Ministério Público abriu inquérito. Investigaram o Dr. Fábio Mendes Carvalho, que tentou fugir para a Argentina, mas foi pego na fronteira. Ele confessou tudo. 15 mil reais. Foi quanto Vanessa pagou pelo laudo falso. 15 mil reais para destruir a vida de um bebê. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Vanessa foi condenada a 2 anos de reclusão em regime aberto, mais 50 mil reais de multa. Perdeu qualquer direito sobre o patrimônio de Antônio. Teve que devolver até o carro que ele tinha dado de presente. O Dr. Fábio pegou 3 anos em regime fechado e perdeu definitivamente o direito de trabalhar na área da saúde. Teve que devolver os 15 mil reais e pagar mais 100 mil de indenização para Rafael, que foi depositada num fundo bloqueado até ele fazer 18 anos. Antônio promoveu Silvana, de faxineira para babá oficial de Rafael, com registro em carteira, salário de R$ 3.800, plano de saúde, vale alimentação e cesta básica. Ela aceitou chorando. Deixou o quartinho em Ceilândia e se mudou para o quarto de empregada dentro da mansão. Um espaço 3 vezes maior, com banheiro privativo e ar-condicionado. A mãe dela, que ainda morava na Bahia, recebeu um depósito mensal para cobrir os remédios. Cortesia do senhor Antônio, que disse que era o mínimo que podia fazer. Rafael cresceu.
saudável, esperto, feliz. Aos 2 anos, já sabia o nome completo de Silvana e a chamava sempre que precisava de algo. Aos 3, empilhava blocos até formar torres mais altas que ele. Aos 4, aprendeu a ler. Aos 5, disse para o pai que queria que Silvana fosse a madrinha dele no batizado que iam fazer na igreja da família. Tem certeza, filho? Antônio perguntou, ajoelhado na frente do menino. Madrinha é uma coisa séria. É para a vida toda. Eu sei, pai, e eu quero a Silvana. Ela cuidou de mim quando eu era bebê. Ela me salvou. Antônio olhou para Silvana, que estava na porta da cozinha com os olhos cheios de lágrima. Aceita, Silvana. Aceito, Senhor, com todo o meu coração. O batizado foi numa manhã de domingo ensolarada. Rafael estava lindo de roupa branca, sorrindo para todo mundo. Silvana estava ao lado dele, de vestido simples mas limpo, segurando a mão do menino. Quando o padre fez a bênção final e perguntou se a madrinha aceitava a responsabilidade de guiar aquela criança no caminho da fé e da verdade, Silvana disse sim com a voz firme. E sentiu que tudo, absolutamente tudo que ela tinha passado, tinha valido a pena. Aos 6 anos, Rafael teve uma festa de aniversário enorme no jardim da mansão. Pula-pula, piscina de bolinhas, palhaços, mágicos, mesa de doces que parecia nunca acabar. Tinha mais de 50 crianças correndo pelo gramado, gritando e rindo. Rafael estava no meio de tudo, de chapéu de aniversário torto e o rosto melado de chocolate. Na hora de soprar as velas, Antônio chamou todo mundo. As crianças se juntaram em volta da mesa, os pais tirando foto, todo mundo cantando parabéns. Rafael fechou os olhos, fez o pedido e soprou as 6 velinhas de uma vez. Todos aplaudiram. E então ele desceu da cadeira, atravessou o jardim correndo e foi direto até Silvana, que estava na varanda organizando os pratos de salgadinho. Silvana! Ele pulou nos braços dela, quase derrubando a bandeja. Obrigado por me salvar. Silvana sentiu o coração apertar. Abraçou ele com força, cheirando o cabelo que cheirava a shampoo infantil e festa de criança. Eu não salvei você, meu filho. Eu só contei a verdade. Mas se você não tivesse contado, eu não tava aqui, né? Os olhos castanhos dele estavam sérios, velhos demais para um menino de 6 anos. A professora disse que a gente tem que agradecer as pessoas que ajudam a gente. Então eu tô agradecendo. Silvana beijou a testa dele. Você não precisa me agradecer, Rafael. Ver você feliz já é o suficiente para mim. Mas eu quero agradecer. Ele deu um beijinho na bochecha dela e correu de volta para os amigos, deixando Silvana ali na varanda com o coração transbordando. Antônio se aproximou. 2 taças de refrigerante na mão. Ofereceu uma para Silvana. Ele te ama. Eu também amo ele, Senhor. Para de me chamar de Senhor, Silvana. Você faz parte da família. Ela sorriu, tomando um gole do refrigerante. Obrigada, Senhor Antônio. Ele riu, balançando a cabeça. Teimosa. Ficaram ali, vendo Rafael brincar com os amigos, e Silvana pensou em tudo que tinha acontecido desde aquele dia em que encontrou o laudo falso. Se ela tivesse ficado calada, Rafael estaria numa clínica agora, dopado com remédios que não precisava, longe do pai, longe da vida que merecia. Mas ela não ficou calada, arriscou tudo, e ganhou não só o emprego melhor, não só a segurança financeira, mas ganhou uma família, ganhou um afilhado, ganhou uma razão para acordar todo dia com um sorriso no rosto. Os anos passaram como páginas de um livro. Rafael foi crescendo, se desenvolvendo, se tornando um menino incrível. Aos 8 anos, estava no time de futebol da escola. Aos 10, ganhou uma competição de matemática. Aos 12, já era mais alto que Silvana. Aos 14, começou a ajudar o pai nos finais de semana, aprendendo sobre o negócio da construção civil, sobre responsabilidade, sobre como administrar uma empresa. Silvana continuou na casa. Não era mais babá porque Rafael não precisava. Virou gerente da casa, coordenando as outras funcionárias,
cuidando de tudo que precisava ser cuidado. Tinha 3 pessoas trabalhando sob a supervisão dela agora. Uma cozinheira, uma faxineira e um jardineiro. E ela tratava todos com o mesmo respeito que sempre quis receber quando era a faxineira. Pagava justo, dava folga quando precisavam, ouvia os problemas deles, porque lembrava de como era. Lembrava do medo de perder o emprego. Lembrava da humilhação de ser tratada como invisível. Antônio nunca mais se casou. Teve alguns relacionamentos, nada sério. Dizia que não confiava mais, que tinha aprendido a lição. Mas confiava em Silvana. Confiava tanto que colocou ela como procuradora dele, autorizou ela a assinar documentos, a tomar decisões quando ele estava viajando. Silvana nunca esqueceu a responsabilidade que isso significava. Nunca traiu aquela confiança, nem por um segundo. No aniversário de 16 anos de Rafael, ele pediu uma festa pequena. Só a família próxima, alguns amigos da escola. Antônio alugou um espaço num clube, colocou música, comida boa, decoração simples mas bonita. Rafael estava diferente, mais maduro. Já raspava a barba, já tinha voz grossa, já olhava para o futuro com aquela seriedade de quem sabe que tem responsabilidades esperando. No meio da festa, ele subiu no palquinho onde tinha um microfone para karaokê e pediu atenção. Todo mundo parou de conversar. Rafael limpou a garganta, um pouco nervoso, e começou a falar. Eu queria agradecer todo mundo por vir aqui hoje. 16 anos é importante, né? Carteira de motorista, essas coisas. Risadas. Mas eu queria falar de uma coisa mais importante. Tem uma pessoa aqui que literalmente salvou minha vida. Não no sentido metafórico, no sentido literal mesmo. Ele olhou para Silvana, que estava no fundo do salão. Silvana, vem aqui, por favor. Ela hesitou, mas Antônio deu um empurrãozinho nela. Silvana caminhou até o palco, o rosto quente de vergonha, sem saber para onde olhar. Rafael pegou a mão dela. Quando eu tinha 11 meses, ele disse, a voz firme agora. Teve uma pessoa que tentou me internar numa clínica. Queriam me drogar, me afastar do meu pai, me roubar a vida. E ia funcionar. Porque eu era um bebê, né? Não podia me defender. Mas a Silvana podia, e defendeu. Ela arriscou o emprego, arriscou a segurança dela, para me proteger. Rafael apertou a mão de Silvana. Muita gente fala que faria a coisa certa, mas quando chega a hora de verdade, a maioria não faz, porque é difícil, porque é perigoso, mas a Silvana fez. E por isso eu tô aqui hoje, saudável, feliz, livre. Ele se virou para ela, os olhos brilhando. Silvana, você é minha segunda mãe. E eu te amo. Obrigado por tudo. Todo mundo aplaudiu. Silvana estava chorando, sem nem tentar esconder. Rafael a abraçou. E ela abraçou de volta, sentindo aquele menino que tinha segurado no colo quando era bebê, agora quase um homem, forte e bom e certo. Tudo o que ela tinha esperado que ele fosse. Depois da festa, quando todo mundo já tinha ido embora e o salão estava vazio, Silvana ajudou a recolher as coisas. Antônio estava guardando os presentes no carro quando Rafael se aproximou dela. Silvana, posso perguntar uma coisa? Claro, meu filho. Você não ficou com medo, naquela época, quando você descobriu o que a Vanessa estava fazendo? Silvana parou, pensou. Fiquei. Muito medo. Achei que ia perder tudo. O emprego, a chance de cuidar da minha mãe, tudo. Então por que você fez? Porque tinha algo mais importante que o medo. Tinha você. E você merecia uma chance, merecia a verdade. Ela olhou para ele. E eu não conseguia viver comigo mesma sabendo que tinha deixado uma criança inocente ser enterrada viva só porque eu estava com medo. Rafael acenou, absorvendo aquilo. Eu quero ser assim quando crescer. Corajoso, que nem você. Você já é, Rafael. Todo dia você é. Ele sorriu e voltou a ajudar com as caixas. Silvana ficou ali, olhando aquele menino que não era mais menino, e sentiu um orgulho tão grande que parecia não caber no peito.
Aos 18 anos, Rafael entrou na faculdade. Engenharia civil, mesma área do pai. Queria trabalhar na empresa, queria aprender o negócio de dentro para fora. Antônio ficou tão orgulhoso que passou a semana inteira contando para todo mundo que conhecia. Meu filho vai ser engenheiro. Meu filho vai tocar a empresa comigo. A festa de 18 anos foi enorme. 200 pessoas, espaço alugado, banda ao vivo, buffet completo. Rafael tinha pedido para não exagerar, mas Antônio insistiu. Você só faz 18 anos uma vez, filho. Deixa eu fazer essa festa. No meio da noite, Rafael pediu o microfone de novo. Todo mundo parou para ouvir. Ele agradeceu os amigos, agradeceu os parentes, agradeceu o pai. E então olhou para Silvana. Tem uma mulher aqui que eu já agradeci antes, mas nunca é demais agradecer de novo. Silvana, vem aqui. Ela subiu no palco, já acostumada com os discursos dele. Rafael pegou a mão dela e olhou para a plateia. Eu já contei essa história antes, mas vou contar de novo, porque é importante. Quando eu tinha 11 meses, uma pessoa tentou me roubar a vida. Literalmente. Queriam me internar numa clínica, me dopar com remédios, me afastar do meu pai. Tudo por dinheiro. E ia funcionar. Mas a Silvana descobriu, e em vez de ficar quieta, em vez de fingir que não viu, ela arriscou tudo para me proteger. Rafael olhou para Silvana e ela viu lágrimas nos olhos dele. Muita gente fala de herói, de gente que faz a diferença. Mas quantas pessoas realmente fazem quando chega a hora? Quantas pessoas arriscam tudo por alguém que nem conhecem direito? Ele apertou a mão dela. Silvana, você é minha heroína. Você é minha segunda mãe. E eu quero que todo mundo aqui saiba. Eu devo minha vida a você. Cada dia que eu vivo, cada conquista que eu tenho, só existe porque você teve coragem. Obrigado. Para sempre. A plateia explodiu em aplausos. Silvana estava chorando de novo, mas dessa vez de felicidade pura. Rafael a abraçou, e Antônio subiu no palco também, juntando os três num abraço só. E naquele momento, Silvana entendeu que tinha feito mais do que salvar uma criança. Tinha construído uma família. Tinha encontrado um propósito. Tinha transformado uma vida que parecia sem saída em algo bonito, algo que valia a pena. Depois da festa, quando todos os convidados tinham ido embora e a equipe de limpeza já estava recolhendo as mesas, Antônio chamou Silvana para um canto. Ele tinha uma expressão estranha no rosto, meio nervosa, meio feliz. Silvana, tem uma coisa que eu quero te dar. Senhor, o senhor já faz demais por mim. Não discute. Ele tirou um envelope do bolso. Abre. Silvana abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro tinha documentos. Muitos documentos. Ela começou a ler, mas não entendia metade das palavras. Registro de imóvel, transferência de propriedade, escritura definitiva. Eu não tô entendendo, senhor. É a casa em Ceilândia. Aqui você morava antes de vir trabalhar aqui. Eu comprei e transferi para o seu nome. É sua agora. Silvana arregalou os olhos. Senhor, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai aceitar. Porque você merece ter algo que é seu, você merece segurança. E mais do que isso, você merece saber que eu não te vejo como empregada, Silvana. Eu te vejo como família. E família a gente cuida. Silvana começou a chorar de novo, mas dessa vez não conseguia parar. Antônio a abraçou, e ela sentiu o peso de todos aqueles anos de luta, de sacrifício, de medo, finalmente sendo aliviado. Tinha uma casa, tinha segurança, tinha uma família que a amava, tinha tudo que sempre sonhou ter. Obrigada, ela conseguiu sussurrar. Muito obrigada. Não, Antônio disse. Obrigado você. Por tudo. Rafael se formou em engenharia civil 4 anos depois. Foi o melhor aluno da turma. Conseguiu estágio na melhor construtora de Brasília, mas recusou. Queria trabalhar com o pai. Queria aprender com ele. Antônio o recebeu de braços abertos e Rafael começou de baixo, como Antônio tinha começado.
Passou os primeiros 6 meses no canteiro de obras, usando capacete, colocando a mão na massa. Queria entender cada etapa, cada processo. Silvana continuou na mansão, mas agora também cuidava da casa que Antônio tinha dado para ela. Passou a dividir o tempo, metade da semana na mansão, cuidando de tudo lá, e os fins de semana na casa própria, que ela tinha reformado com a ajuda de Rafael. Era pequena, mas era dela. Tinha um quintal onde ela plantou jasmim e rosas. Tinha uma cozinha onde ela cozinhava para a mãe quando ela vinha visitar da Bahia. Tinha um quarto de hóspedes onde ela guardava as fotos de Rafael crescendo, desde bebê até agora. Aos 25 anos, Rafael conheceu Laura, uma arquiteta que trabalhava numa firma parceira da construtora. Ela era bonita, inteligente, gentil. Antônio gostou dela na hora, Silvana também. E quando Rafael pediu ela em casamento 2 anos depois, ninguém ficou surpreso. O casamento foi num sábado de primavera. Igreja cheia, decoração branca e dourada. Mais de 300 convidados. Rafael estava lindo de smoking preto, nervoso como Silvana nunca tinha visto. Laura estava radiante de vestido branco, sorrindo para todo mundo. E quando o padre perguntou quem entregava a noiva, o pai dela se levantou. Mas quando perguntou quem dava testemunho da vida do noivo, Rafael olhou para Silvana. Eu gostaria que a Silvana falasse. Silvana arregalou os olhos. Não estava esperando aquilo. Mas levantou, foi até o altar e pegou o microfone que o padre ofereceu. Olhou para Rafael, depois para Laura, depois para a igreja cheia de gente esperando. Eu conheci o Rafael quando ele tinha 11 meses. Ela começou, a voz tremendo um pouco. Eu era a faxineira da casa. Não era nada importante. Mas um dia eu descobri que alguém estava tentando fazer mal a ele. E eu não podia deixar, porque eu olhava para aquele bebê e via inocência, via bondade, via futuro. Ela olhou para Rafael, que estava com os olhos vermelhos. Eu vi um menino crescer se tornando um homem bom, um homem justo, um homem que trata todo mundo com respeito, não importa quem sejam, que trabalha duro, que ama a família, que honra a memória da mãe que ele nunca conheceu. Silvana se virou para Laura. Laura, você tá ganhando um marido incrível. Cuida bem dele. E Rafael, cuida bem dela também. Vocês merecem ser felizes. Ela devolveu o microfone, voltou para o banco e deixou as lágrimas caírem livremente. A cerimônia foi linda. A festa também. E quando Rafael e Laura partiram para a lua de mel, Silvana ficou ajudando a recolher os presentes com Antônio. Ele estava quieto, pensativo. O que foi, Senhor? Estava pensando. Se você não tivesse feito o que fez naquele dia, nada disso estaria acontecendo. Rafael não estaria aqui, não teria se formado, não teria conhecido a Laura, não teria essa vida. Ele olhou para Silvana. Você salvou muito mais que uma criança, Silvana. Você salvou um futuro inteiro. Silvana sorriu. Eu só fiz o certo. E quantas pessoas fazem? Ela não tinha resposta para isso. Só sabia que tinha feito. E que faria de novo, sem pestanejar, se precisasse. 10 anos depois do casamento, Rafael e Laura tinham 2 filhos. Uma menina de 8 anos chamada Amanda, em homenagem à mãe biológica de Rafael, e um menino de 5 chamado Antônio Júnior. Silvana era a avó honorária das 2 crianças. Eles a chamavam de Vó Silvana, e ela derretia toda vez. Rafael tinha assumido metade da empresa. Antônio estava planejando se aposentar em breve, passar tudo para o filho. A empresa estava maior que nunca, com obras em 5 estados, mais de 1000 funcionários. Mas Rafael nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu a lição que aprendeu com Silvana. Que pessoas são mais importantes que dinheiro. Que fazer o certo é mais importante que fazer o fácil. Numa tarde de domingo, Rafael levou as crianças para visitar Silvana na casa dela. Ela estava no quintal, cuidando das rosas, quando ouviu os gritos das crianças chegando. Amanda e Júnior pularam em cima dela, abraçando, contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo.
Rafael se sentou no banco de madeira que ele mesmo tinha construído no quintal anos atrás. Silvana, ele disse depois que as crianças saíram correndo para brincar na rua. Eu tô pensando numa coisa. O quê, meu filho? Eu quero contar a história. A história completa. Do que aconteceu quando eu era bebê. Do que a Vanessa tentou fazer. Do que você fez. Silvana franziu a testa. Por quê? Porque as pessoas precisam saber. Precisam saber que às vezes a pessoa mais importante da sala não é a mais rica. É a mais corajosa. E eu quero que meus filhos saibam. Quero que eles entendam que a vida deles, a felicidade que eles têm, só existe porque você teve coragem quando ninguém mais tinha. Silvana sentiu um nó na garganta. Eu não fiz por reconhecimento, Rafael. Fiz porque era o certo. Eu sei. Mas é exatamente por isso que a história precisa ser contada. Porque você não fez por glória. Fez por amor. E amor verdadeiro precisa ser lembrado. Então Rafael escreveu. Escreveu tudo. A descoberta do laudo falso. A investigação de Silvana. A coragem dela em confrontar Antônio. A queda de Vanessa. A salvação de Rafael. Publicou num blog que virou viral. Milhares de pessoas leram, comentaram, compartilharam. E Silvana, que sempre quis ser invisível, de repente estava em todo lugar. As pessoas paravam ela na rua. Você é a Silvana? Aqui salvou o Rafael? Ela ficava sem graça, não sabia o que dizer. Mas Rafael insistia. Deixa eles saberem. Deixa eles te admirarem. Você merece. E talvez ele estivesse certo. Talvez ela merecesse. Não porque tinha feito algo extraordinário, mas porque tinha feito algo necessário quando todo mundo esperava que ela ficasse quieta. Tinha olhado para o abismo e pulado mesmo assim. Tinha arriscado tudo por alguém que nem podia agradecer na época. E isso, Rafael dizia, era heroísmo de verdade. Anos depois, quando Silvana estava com 68 anos, começou a sentir o peso da idade. As costas doíam. Os joelhos rangiam. Antônio tinha morrido 2 anos antes, de infarto, dormindo. Foi tranquilo, sem dor, mas deixou um buraco. Rafael tinha ficado destroçado, mas se recuperou. Tinha a esposa, tinha os filhos, tinha a empresa, tinha propósito. E tinha Silvana. Sempre tinha Silvana. Num domingo de manhã, Rafael foi visitar Silvana na casa dela. Ela estava na cozinha, fazendo bolo de fubá, quando ele chegou. Abraçou ela por trás, apoiou o queixo no ombro dela. Como você tá, minha segunda mãe? Silvana sorriu. Tô bem, meu filho. Cansada, mas bem. Queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você se arrepende? De alguma coisa que fez naquela época? Silvana pensou. Olhou pela janela, viu o quintal cheio de flores, viu as fotos de Rafael e dos netos na parede, viu a vida que tinha construído. Não, ela disse finalmente. Não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, exatamente do mesmo jeito. Rafael a abraçou mais apertado. Obrigado por ter me salvado. Obrigado você por ter me dado uma razão para ser corajosa. Eles ficaram ali, na cozinha cheirando a bolo de fubá. 2 sobreviventes da mesma batalha, unidos por algo mais forte que sangue. Unidos pela verdade, pela coragem, pelo amor que não pede nada em troca, mas dá tudo mesmo assim. E Silvana entendeu que sua vida não tinha sido pequena. Não tinha sido insignificante. Tinha sido exatamente o que precisava ser. Porque uma faxineira tinha salvado um bebê. E esse bebê tinha se tornado um homem. E esse homem tinha construído uma família. E essa família ia continuar, geração após geração, carregando a lição que Silvana tinha ensinado sem nem perceber. Que fazer o certo é sempre a escolha certa, mesmo quando é a mais difícil. Sempre.